esses elementos de vida pessoal, eles também são importantes. Então, eu olho para a questão do perfil, olhando, né, a parte mais estruturada dessa análise, mas eu também sento e escuto, porque quando essa pessoa, ela fala sobre quem ela é e o que ela busca, isso traz muitas informações. Olá pessoal, estou aqui para convidá-los para o MBA de Gestão Estratégica de Talentos na Era Digital do Grupo Forte Educação. É um MBA de 360 horas, coordenados por mim, com vários professores experts no mercado, e você vai aprender sobre sistema de gestão da qualidade aplicada no RH, ISO 10015, ISO 9001, 5 modelos de níveis de maturidade em T&D, lifelong learning, ferramentas de suporte ao desempenho, feedback contínuo, liderança 5.0, ou seja, um mar de saberes atualizados, tecnológicos, para que você possa fazer a gestão do capital humano de sua companhia de forma excepcional, com alto rendimento, produtividade e eficiência. As inscrições estão abertas, curso MBA reconhecido pelo MEC, sábados quinzenais, 360 horas. A gente aguarda vocês. Abraços digitais. Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Descomplica T&D, o podcast de treinamento e desenvolvimento humano mais completo do Brasil e também dos países de língua portuguesa. Eu sou Michel Mussolini e eu agradeço a cada um de vocês que nos acessaram para ouvir e ouvindo refletir e se desenvolver. A gente já disse aqui que é muito gratificante trazermos convidados com as suas experiências de vida, a gente saber os caminhos que eles percorreram para o sucesso, como eles pensam, sua visão de mundo. Isso tudo traz para nós insumos toda semana. Para você que está no carro, no transporte público, na bicicleta, cozinhando, na academia, no trabalho, em casa, ou aqueles que começaram a nos seguir recentemente e estão ouvindo diariamente todos os mais de 70 episódios que nós temos. Hoje o episódio é o número 73. Eu espero que depois que vocês ouçam esses episódios, vocês possam se tornar mais felizes, mais preparados, mais inspirados para enfrentar os desafios do dia a dia e também mais preparado e mais desenvolvido profissionalmente. Bom, o meu carinho, como eu sempre falo, e meus abraços digitais a todos vocês. O pós-pandemia trouxe uma realidade nova para todas as empresas e também para as pessoas. O turnover aumentou exponencialmente. Estudos recentes demonstraram que o ciclo médio de um profissional no mercado atualmente é de 24 meses. Nesse contexto, para as empresas, saber contratar corretamente faz toda a diferença para que os novos colaboradores possam produzir resultados mais rapidamente. E para os profissionais, abre-se um campo aberto de novas experiências. O desafio aqui é refletir se realmente vale a pena a mudança. Então, você que está pensando em mudar de emprego, que acorda hoje não feliz, não motivado, não engajado para realizar as suas tarefas, que para todo dia e pensa que gostaria de fazer um caminho diferente, ou mudar até de segmento, esse é o episódio para você, porque nós vamos falar como se recolocar no mercado de trabalho com mais segurança. Para falar conosco sobre esse tema, hoje nós temos ela, que é graduada em Relações Públicas pela Unesp e especialista em comunicação pela mesma universidade. Certificada em análise de teste de perfil DISC pela Thomas International, possui também especialização em gestão de pessoas por competências,
pelo Instituto RH na Prática. Em sua trajetória, atuou mais de 10 anos em multinacionais, como a Tilibra e a Volvo, principalmente na área de recrutamento e seleção e treinamento e desenvolvimento humano. Atualmente é mentora, já colaborou com mais de 200 profissionais, foi finalista no ano passado, em 2023, do prêmio Mentor do Ano da eMentor e é membro do programa LinkedIn for Creators Brasil. Com 30 anos, mora em Birigui City, gosta muito de viajar, já morou na Áustria, diversos países da Europa. Namora, o namorado dela hoje está aqui, é personal, depois deixo o contato dele aí para vocês. Mas ela me disse que o gato dela é o seu principal parceiro, chama-se Fluffy, inspirado aí no personagem do Harry Potter. Com muita alegria e honra que damos as boas-vindas. Desculpa a brincadeira. Valesca Petec, bem-vinda ao podcast. É um prazer tê-la conosco. Obrigada, tô rindo aqui porque é tudo verdade, então muito obrigada pela apresentação. É um prazer estar aqui para falar sobre um tema que eu gosto tanto, que é ajudar as pessoas a serem mais felizes no trabalho. E muitas vezes, quando a gente busca uma mudança, não é na felicidade que a gente pensa no medo, no receio, nas inseguranças, em tudo que pode dar errado. E claro que a gente tem que olhar para isso também com cautela, mas é muito bom poder estar trazendo essas perspectivas aqui hoje. Obrigada pelo convite. A gente que agradece, né? Então vamos começar nosso podcast fazendo uma pergunta que eu acho que intriga a todos. Me intrigou quando eu vi esse estudo que o ciclo de vida médio das pessoas atualmente, pós-pandemia, são 24 meses, né? Então, no seu trabalho, né, de coaching, orientação para recolocação de profissionais, quais os principais motivadores que levam as pessoas a querer, né, um novo emprego? As pessoas que geralmente chegam até mim, elas vêm muito buscando qualidade de vida. Isso significa muitas coisas. Às vezes, qualidade de vida significa eu estar num trabalho que eu vou ganhar mais, pensando em remuneração, na parte financeira, mas na maioria das vezes está voltada a ter uma carga de trabalho mais equilibrada com vida pessoal e até estar em um trabalho. Então, durante o momento de trabalho, está fazendo algo que ela goste. Porque existem muitos profissionais que por diversos motivos, né? Os boletos estão aí para serem pagos, então a gente precisa trabalhar, mas acabam entrando num contexto de trabalho e num cargo que não tem nada a ver com o perfil delas. Então, elas vão trabalhar, aí vem aquela deprê do domingo à noite, e aí na segunda-feira vai trabalhar e acaba não tendo essa motivação. E eu acho que vale reforçar que, assim, sempre quando alguém traz essa questão, né, da frustração com o trabalho, que eu queria estar fazendo algo que me faça mais feliz, com que eu me identifique, não é sobre a gente buscar um trabalho perfeito, que eu vou ser feliz todos os dias, né? Porque, claro, segunda de manhã, a gente quer dormir até um pouquinho mais tarde, a gente gosta de tirar férias, mas a ideia é realmente entender que o trabalho não é como antigamente se pensava, uma coisa árdua, sofrida. É possível a gente trabalhar tendo dias bons e dias não tão bons, mas tendo felicidade no trabalho também. Então, a maioria das pessoas que me buscam vem com esse relato de que estou cansado de trabalhar e não me identificar com o que eu faço, ou estou frustrado com o que eu faço, ou com o meu chefe, ou com a empresa. Então, são reclamações nesse sentido. Uma das coisas que eu notei, olhando o mercado e trabalhando com empresas, com as áreas de RH, T&D, Uhum, é que começou a ter um aumento no nível da insatisfação pessoal, em geral, no mercado, né? Uma pesquisa mostrou nos Estados Unidos que 82%, 83%, não vou me recordar agora o uhum, número correto, mas mais de 80% dos americanos, em 2022, eles já tinham tido algum problema de patologia mental, seja uma uhum, ansiedade leve até um burnout. uhum, Então, veja, 8 pessoas em cada 10 já tinham tido um problema. uhum, E realmente, se a gente avaliar, né,
de forma científica, a forma como a gente trabalha, ela mudou muito, né? Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, te contei isso, Aham. a gente tinha um computador, né, para 4 engenheiros, e era um computador cabeção ali, quase não tinha internet. E o que a gente usava o computador? Para tabular números, né, de desenho, calcular uma estatística, documentar gastos do departamento, né? Então, cada um dos engenheiros ali tinha 2 horas por dia, né? Eram 4 engenheiros. Uhum. E a maioria do tempo do trabalho, né, era nos desenhos de peças de carro na bancada, né? E no arquivo, pegar o Uhum. desenho, abrir na mesa. Então, a gente gerenciava, hoje a gente fala muito do mindfulness, né? De estar presente, estar focado naquilo que você está fazendo. Naquela época, a gente trabalhava com mindfulness, porque a gente tinha um desenho, era uma peça, era um assunto, era uma conversa, e não tinha o telefone, Nenhuma né? notificação. Para nos tirar Uhum. a atenção, né? E isso dava um certo prazer profissional e pessoal, porque você vivenciava realmente aquela situação. Uhum. Com o passar dos anos, né, a tecnologia aumenta de forma exponencial. Então você tem o computador aqui, o Teams bipando, o WhatsApp que não para. Eu, por exemplo, já há uns 6 anos, né? 5, 6 anos, não sei quanto, mas assim, antes da pandemia, eu já desabilitei todas as notificações no meu celular. Todas. Então, celular eu falo, é um telefone. Se você quiser, me liga, né? Não Uhum. espere mandando a mensagem, espere que eu responda em um segundo, que eu não vou, né? Uhum. Eu olho quando eu quero. Uhum. E eu vejo que essa massa de informação, essa massa de ver a vida perfeita no LinkedIn, que só tem promoções, só tem a Uhum. pessoa fazendo congressos e Uhum. tal, isso cria nos profissionais uma infelicidade, Uhum. né? E, e as mídias sociais têm muito disso, né? De te sempre falar, olha, você pode estar aqui, você pode ser feliz, e as pessoas acabam projetando isso para fora. Uhum. Então, quando as pessoas chegam para você e, poxa, tô infeliz, né, no meu trabalho, tal, você faz alguma pesquisa com ela, né, de autoconhecimento, né, porque muitas vezes, né, o que a gente vê, a pessoa tá com alguma infelicidade, algum gap, alguma frustração, alguma coisa mal resolvida, e onde ela passa mais tempo normalmente no dia, né? No trabalho. Só que aí Uhum. ela muda de trabalho, ela continua infeliz, Uhum. né? Sim. Né? Então, a gente tem aquela história do, ah, eu só tô feliz porque eu comprei minha casa na praia, ou meu Uhum. apartamento na praia. Aí vai 2 vezes lá por ano, já não tá mais feliz, né? Agora não, Aham. não era praia, é campo. Aí Uhum. compra o campo. Ah, não era o campo, né? Era Acho que era montanha. a montanha, né? Vou pra montanha. Então, como que você faz essa conversa com essas pessoas para Uhum. entender um pouco, né, desse autoconhecimento? Esse é um ponto muito bacana. E eu vou até pegar um gancho numa das suas falas, que você mencionou o celular, né? Que você desativou as notificações e você vê quando você quer. Essa palavra me chamou a atenção porque a maioria das pessoas fala, eu vejo quando eu consigo, quando eu posso. Só que o uso das palavras tem o seu poder. Então, quando eu falo que eu vou fazer algo quando eu quero, a decisão está em mim e eu tenho poder sobre isso. Quando eu digo que eu vou fazer quando eu conseguir, parece que o mundo está me levando para um lado, me levando para o outro, e quando eu conseguir, que o mundo me permitir fazer aquilo, eu vou fazer, né? Isso. E então eu gosto dessa colocação e e é exatamente isso que a gente traz para um processo de orientação de carreira. Entender o que a pessoa realmente quer.
Porque muitas vezes, mas a área de TI está em alta, mas eu vi que a inteligência artificial. Sim, a gente tem que olhar para as tendências, isso influencia nas nossas decisões, mas eu sempre observo 2 pontos. Eu olho para dentro e olho para fora. Essa parte de olhar para fora é o que todo mundo geralmente faz. Todo mundo é muita gente, né? Mas a maioria das pessoas faz. Eu vou olhar o que o mercado está procurando, quais são as soft skills do momento, e eu olho as tendências, isso é importante. Mas eu só consigo saber o que desse mundo de informações serve para mim quando eu me conheço, entendo o que se aplica a mim e ao que eu quero. Então, quando eu faço no processo que eu trabalho, por exemplo, eu aplico o teste de perfil, que usa a metodologia DISC, e ela já me dá muitas informações, esse teste já me dá muitas informações do perfil daquele profissional. Certo. Com essa questão do perfil, eu posso entender, ok, essa pessoa tem como pontos fortes ou facilidade de atuar em cargos que demandem essa habilidade. Então, na hora de olhar para fora, eu busco cargos que se beneficiem do perfil dela. Uhum. Mas não é só isso. Claro que as ferramentas nos ajudam, o teste ajuda a sair do achismo. Em vez de eu olhar e falar, nossa, essa Sim. pessoa parece ser assim. Então, o teste dá essa referência. Mas eu faço algo que geralmente eu tenho um feedback muito bom dos meus mentorados, que é simplesmente sentar e conversar, escutar. Eu pergunto, a primeira pergunta que eu trago quando a gente vai trabalhar com a elaboração do plano de carreira é: quem é você? E geralmente as pessoas ficam, nossa, mas como assim, né? Eu falo, eu já te conheço, claro que a gente já chega para o nosso encontro com algum repertório, eu vou fazer um atendimento, né, tendo pesquisado a respeito da carreira da pessoa. Mas ela tem aquele espaço para falar o que ela quiser. E eu sempre reforço que nós somos todos os papéis que nós ocupamos na nossa vida. Então, Sim. existe o trabalho, mas existe a vida pessoal. Então, quando alguém me fala, por exemplo, que, nossa, eu adoro passar tempo com os meus filhos, e eu adoro quando eu posso viajar e tudo mais, isso explica por que aquela pessoa vai buscar uma vaga remota ou híbrida, por exemplo. Ou por que ela quer se mudar para uma outra cidade, ou por que ela quer um tipo de cargo e não outro tipo de cargo, que talvez demande que ela faça muitas horas extras. Então, esses elementos de vida pessoal, eles também são importantes. Então, eu olho para a questão do perfil, olhando, né, a parte mais estruturada dessa análise, mas eu também sento e escuto, porque quando essa pessoa ela fala sobre quem ela é e o que ela busca, isso traz muitas informações. E muitas vezes, é até interessante, né, eu vou contar uma história de como isso aconteceu Claro, comigo. Às vezes a gente chega, né, para uma conversa e pensa que a gente super se conhece. Uhum. E em 2020, se eu não me engano, eu fiz um processo desses, né, de mergulhar em mim mesma, autoconhecimento e me conhecer melhor para entender, para poder tomar melhores decisões na minha vida como um todo. E nesse processo, eu fiz um exercício em que eu precisava perguntar para pessoas próximas de mim, próximas a mim, como que elas me percebiam. E tinha toda uma estrutura para essas perguntas. E eu me lembro que eu fiquei chocada, porque eu me considerava, na época, uma pessoa muito assertiva, direta. Aquela expressão que fala assim, não, eu boto o pau na mesa, eu me posiciono. Eu me achava assim. Mas só eu concordava, só eu pensava isso. Ninguém concordava comigo. Não, você tem que falar assim, o problema não é que você está errado, é que eu estou certo, né? O São problema visões. não é você que está errado, é eu que estou Exato. certo, né? Visões diferentes sobre a mesma situação, exatamente. E na época, isso me chamou muito a atenção. E não é legal, dói. Dói porque você fala, ué, mas então eu não sou quem eu pensava que eu era, mas eu Como que você achava que eu tinha. trabalhou com essa autocrítica? Foi. Eu acho que um dos pontos é que eu estava muito aberta também para isso. Era uma época que eu tinha acabado de sair da última empresa, estava pensando o que eu queria fazer da minha vida. Logo depois disso, eu comecei a empreender. Então, foi legal que eu fui o meu primeiro case. Tá. Eu apliquei sem saber o que eu estava fazendo, mas eu apliquei isso na minha vida. E eu estava muito aberta. Eu falava, gente, vamos ver. Eu tô numa fase de reformular minha vida, de pensar nos próximos passos. Então, eu tenho que me abrir, igual quando a gente vai organizar a casa, vai fazer a faxina. Primeiro você bagunça, para depois poder organizar. Mas eu preciso fazer esse processo. Então, eu estava muito aberta e isso tornou o processo mais fácil. Mas é difícil, porque a gente cria uma imagem, né? Nós criamos uma imagem de nós mesmos, e que às vezes acontece também nos processos das pessoas que eu mentoro, de ela chegar e falar assim, nossa, eu sou muito ruim nisso, eu nunca vou conseguir um cargo desse tipo. E aí, conforme a gente vai
conversando, a pessoa descobre que ela já tem tudo que ela precisa para ocupar aquele cargo e ela só não tinha percebido isso. Ou o inverso, ela achava que estava pronta, a gente identifica gaps e aí ela já tem um caminho, né, do que ela pode fazer para lidar com isso. Mas eu acho que o que mais ajuda é a gente estar aberto para esse processo. Você foi compassiva com si própria? Em alguns momentos, em outros não, porque eu tenho essa, acho que não sei se é da minha geração ou se é questão do perfil também, mas eu sou muito crítica comigo mesma, eu tento fazer as coisas sozinha, eu tento ser proativa, eu tento ser até a questão da ansiedade, né, que é algo que não só da minha geração, mas do mundo em que a gente vive, em muitos momentos ela me ajuda a canalizar para coisas boas. Então eu tô ansiosa, eu vou lá e tomo uma ação em cima daquilo. Só que aí, quando eu não alcanço os resultados que eu gostaria, isso me frustra. O que é normal. Todos nós, uma frustração nada mais é do que uma expectativa E não quando te atendida. frustra, você fala o que pra você mesmo? Tem um momento que eu falo coisas que eu falo, nossa, eu não falaria isso para uma amiga, então deveria ser mais gentil comigo mesma. Então tem momentos quando eu tenho uma meta e eu não alcanço, eu penso, nossa, mas será que eu tô fazendo isso certo? Ai, será que eu não deveria mandar currículo? Esquece isso que eu tô fazendo. De onde que eu tive essa ideia de ter uma empresa, né? Mas aí eu tento também buscar caminhos que me lembrem de trazer outros pensamentos. Então, por exemplo, lá no meu site tem a seção dos depoimentos. E aí, quando eu tô nesse momento de dúvida, insegurança, ou eu tentei algo e o projeto não funcionou, eu abro a aba dos depoimentos e falo, tá. Se todas essas pessoas escreveram isso aqui dizendo que o meu trabalho contribuiu para a carreira delas, então eu não sou louca. Então eu tô fazendo algo que tá Uhum, contribuindo para a vida das uhum. pessoas. Eu não paguei elas para escreverem isso. Foi o contrário, elas que me Sim, pagaram e contaram ali como foi a fizeram experiência. depoimento. Então, embora venha às vezes essa voz crítica, eu tento também ter esse baú que eu abro, que no caso né, é uma aba do site ou outros recursos que eu tenho também, que me lembram com fatos. Será que esse meu pensamento, ele é a realidade ou é só um pensamento, uma hipótese? Então, eu busco esses recursos para me ajudar a focar. Porque esse é um ponto, né, da infelicidade, né? Uhum, O excesso da autocrítica, né? O uhum, seu senso crítico, né? Então, hoje, né, face as inúmeras informações que nós temos, uhum, né, a tendência natural do ser humano é a comparação, uhum, né? E aí vem aquela vozinha, né, do seu senso crítico ou autocrítica que fala: nossa, aquela pessoa tá em tal cargo, conseguiu realizar tal coisa e você não, uhum, né? Você não se esforça da forma uhum, correta, né? Você deveria fazer um curso, né? uhum, Então, são cobranças que surgem e elas são amplificadas pela ansiedade. A uhum, ansiedade, ela é o combustível da fogueira, né, da autocrítica. uhum, Por quê? Porque a ansiedade faz com que você queira resultados momentâneos. E uhum, nós estamos acostumados hoje com a tecnologia, e isso tudo tem muita influência no comportamento humano, nas relações. uhum, Porque hoje, quando eu quero algo, são 2 cliques, eu compro. uhum, Quando eu quero ver a vida de alguém, são 2 puxadinhas para cima no celular, eu vejo. Mas os resultados, sejam eles corporativos, né, sejam eles de relacionamento pessoal, né, eles vêm com o tempo. uhum, Eles são construídos pouco a pouco. E essa dinâmica, essa dicotomia faz com que as pessoas entrem em parafuso, né? E a autocrítica, só complementando que, porque eu perguntei que se você foi compassiva com si mesma, uhum, né? Porque eu já tive, né, na minha carreira, momentos, né? Eu sou analítico, né? Então uhum, tenho o lado de engenheiro, né? uhum, Então minha carreira inteira foi na área de exatas, uhum, né? Hoje também empresa de tecnologia, é uma área de exatas. uhum, Mas é, esse olhar analítico
faz com que você se cobre no sentido do resultado tangível. Uhum. E quando aquilo não acontece, você se penaliza, você se pune, você se critica. Uhum. E isso, na verdade, eu fui aprender depois, Aham. quando eu terminei a minha faculdade de teologia, que você não ajuda ninguém a mudar sendo crítico com ela. Porque não é isso que nos move, Né? né? Não é. Então, quando você envergonha alguém e fala, "Ah, mas você não consegue fazer nada, hein? Olha só, isso Uhum. aqui tá horrível, hein? Poxa, isso a gente acha que a gente está sendo crítico para abalar a pessoa, né? E aí ela vai se incomodar e, como um passe de mágica, ela vai mudar o comportamento. Não. Uhum. O maior exemplo que nós temos na humanidade de mudança interna é do amor e da compaixão, que foi Uhum. Cristo. Sim. E que a gente fala dele há 2000 anos, independente Uhum. de religião. Vamos falar da Sim. figura humana, né? De De liderança, de liderança, inspiração. né? De inspiração. E foi com que ele mudou as pessoas com o amor, com atos Uhum. de amor, com atos de bondade, com atos de estender a mão, Uhum. né? E a gente não faz isso com a gente mesmo. Uhum. Então, em momentos de infelicidade, de excesso de autocrítica, a gente tem que se amar, É verdade. né? E quando a gente se ama, a gente vai estender a mão para nós mesmos e vai falar: bom, ok, o que é esse sentimento? Né? Uhum. O que é essa infelicidade no meu trabalho? Uhum. Né? Por que que eu não fui promovido? Por que que eu não fui reconhecido? Uhum. Será que é o momento? Uhum. Ou é coisa da minha cabeça, da ansiedade de querer? Eu lembro que o profissional, recentemente, na nossa empresa lá, virou e falou: bom, olha, eu já estou aqui há um ano, é o momento de eu ser promovido. Porque fez um ano. Uhum. Mas da onde você tirou essa cabeça? Vamos olhar aqui os resultados, né? Uhum. Então, é essa ansiedade. E aí, falando nisso, eu vou para outra pergunta que são os motivadores para cada geração, né? Uhum. Eu vejo diferença, eu não sei se você vê, Uhum. mas quando eu converso com um baby boomer que ainda está no mercado, com pessoas da geração X, que é a minha, os Uhum. millennials, a sua geração, os Uhum. centennials aí, e agora a geração alfa entrando como menor aprendiz, 12, 13 anos nas empresas. Cada um tem, parece que uma tendência, eu até qualquer dia desse eu vou fazer uma pesquisa estatística para ver, Uhum. mas tem uma tendência mais ou menos semelhante do que move. Uhum. Nos seus processos de mentoria, coaching, o que que você vê de diferenças geracionais nos motivadores para mudar de emprego? Essa pergunta ela é muito boa porque a gente pode pensar nos aspectos das gerações e claro, sempre vai ter o aspecto individual, porque quando a gente fala de relações vem aquela questão, ah, mas nem todo mundo é assim, mas existem exceções, obviamente, né? Temos pessoas com histórias de vida diferentes, isso tem que ser respeitado. Mas quando a gente fala de gerações, até por exemplo, a gente conversou antes sobre isso, né? A velocidade com que as coisas vão acontecendo, né, é diferente em fases, em décadas, né, da nossa história. Então, você, na sua vivência profissional, já está acostumado, esteve acostumado a ter um computador para 4 pessoas. Isso era dividido, então tinha 2 horas para cada um. Hoje, o meu acesso à internet ele está na palma da minha mão. Uhum. E eu, com os meus 30 anos, já tive a fase em que eu tinha que chegar em casa e sentar no computador e aí sim entrar na internet. Hoje não existe o entrar ou O sair da internet. descar. Eu não entro e saio dali, eu estou ali o tempo todo. Então, quem chega e enxerga o mundo já dessa forma, né, desde que nasceu, a internet já sendo assim, a nossa percepção é muito diferente. Para mim, por exemplo, é muito estranho eu ter que ir até algum lugar com um papel impresso para pagar uma conta e eu tenho que levar o dinheiro. Isso é muito diferente. Já fiz isso, mas é estranho, porque hoje em dia é tudo ali na palma da mão. Então, com isso, a gente com certeza temos percepções diferentes sobre o mundo e sobre o que a gente espera. Então, Uhum.
muito comum a gente escutar que os jovens são impacientes, mas eles foram ensinados a que o mundo tem determinada velocidade. Então, o desafio para eles é entender que nem tudo tem essa velocidade. Como você falou, eu vou criar relações, ter uma confiança, e isso leva um tempo para ser construído. Eu construí a minha imagem, estou lá 1 ano numa empresa. Tem pessoas que em 1 ano conseguem, dependendo da organização, dependendo do cargo, ela consegue ter um avanço. E também depende de como ela entrou, né? Se ela já entrou naquele cargo, já meio que super qualificada para aquela posição, pode ser que aquela empresa dê essa oportunidade, pode ser que faça sentido naquele momento, pode ser que a pessoa que era líder dela acabou de sair e aí aproveitaram e fizeram uma contratação de um estagiário, por exemplo. Então, é possível isso acontecer, mas a gente tem que tomar muito cuidado com essas comparações. Até quando, né, na pergunta anterior, quando você falou das comparações, eu me lembrei de um artigo que eu escrevi, que eu usei a palavra LinkedIn. Que a ideia, né, muitas vezes as pessoas falam do LinkedIn como, eu não gosto de usar porque é uma rede em que todo mundo é perfeito. Falei, bom, depende também de quem a gente segue, né? Mas quando eu olho uma pessoa que eu tô com 30 anos, eu não vou sair na lista do Forbes 30 Under 30, porque eu já tô com 30, já foi, eu não estou under 30 mais. Mas, inclusive, esse é um ponto que a gente pode pensar, né? Até na questão das gerações. Eu vou valorizar só quem tá no under 30, mas e quem tá no under 40, ou quem tá no over 60? Quem tá em outras gerações? Será que a gente também não tá num mundo que valoriza? É uma pergunta retórica, né? Mas a resposta acho que já é sim. Estamos num mundo que valoriza pessoas que são vistas como, nossa, tão jovem, já alcançou tantas coisas. Então, nos meus 30 anos, quando eu vejo que eu não alcancei essas coisas, eu falo, o que tem de errado comigo? Mas aí vem o exercício, né? Eu tenho que olhar o interno e o externo. O que eu tenho responsabilidade, o que está sob a minha influência e o que não está. E eu vejo que na questão das gerações, que é sobre a pergunta, essa percepção do que é meu, do que é do contexto, ela é diferente. Então, quem tem mais experiência tem uma visão mais clara de experiência de vida, já tem uma visão mais clara de que tem coisas que eu posso controlar, tem coisas que não. Eu entendo que tem vários fatores que vão influenciar na minha promoção e alguns não estão, né, sob o meu controle. E quem é jovem, quem ainda não viveu essa experiência, e ele olha essas referências, né, de todo mundo que é jovem, que alcançou o primeiro milhão com não sei quantos anos, né? Então tem essa questão também. Sim, tem pessoas que têm essa jornada, outras pessoas que não, mas entender que essa individualidade, eu percebo que quem tem mais experiência vem com uma bagagem menos ansiosa, até nas expectativas de, mas quanto tempo vai demorar para eu trocar de emprego? Depende, a gente tem vários aspectos. Tanto é que eu nem faço essa promessa. Eu falo assim, que não é como aquelas propagandas que falam, traga o seu amor em 3 dias, troca de emprego em 3 dias. Não é assim que acontece. É um processo, né? Explico todas as etapas, o que influencia, o que não influencia, o que a gente pode agir a respeito, né? E o que a gente não consegue agir diretamente, mas podemos influenciar. Por exemplo, networking. Não é algo que eu vou ter um efeito imediato. Então, eu não começo a conversar com você hoje, amanhã você me indica para uma vaga. Sim, não é assim. Mas já aconteceu comigo um case bem interessante, inclusive, de uma vez eu li um livro e eu achei um livro muito bom, mas eu queria me aprofundar em um dos itens desse livro. E aí, eu encontrei a autora no LinkedIn, mandei uma mensagem para ela. Falei, oi fulana, adorei o seu livro, muito legal. E eu queria saber se você tem referências para indicar relacionado ao tema tal, que eu gostaria de me aprofundar. Ela respondeu muito solícita, me deu as indicações. Alguns meses depois, eu recebi uma ligação de uma empresa em São Paulo, me convidando para participar de um processo seletivo. E eu falei, nossa, mas eu nem conhecia a empresa ainda, não tinha me candidatado. E eu perguntei, né, como que o meu currículo chegou até vocês? E eles me disseram que era a indicação dela. Então, uma pessoa que nunca trabalhou comigo, mas que ela teve uma percepção de que, olha, é uma profissional que está indo por esse caminho, então vale a pena conversar com ela. A indicação não garante a vaga, mas, né, dá uma oportunidade de ter uma conversa. Então, esse é um exemplo de como o networking funciona, mas não vai acontecer de um dia para o outro. Nesse caso, a diferença entre meu primeiro movimento e o convite para uma vaga foram poucos meses, porque é uma vaga que coincidentemente estava aberta e tal. Mas tem muitas outras possibilidades que vão levando tempo. Então, eu vejo nos meus atendimentos que
essa explicação sobre o tempo das coisas, ela é mais facilmente entendida por quem tem mais experiência de vida do que por quem é mais jovem. Mas aí, né, a gente tem fé, a gente continua ali, eu dou essas É, orientações para que eles também, eles, e eu me incluo nessa, né, para que a gente possa amadurecer e entender, poxa, o que que eu deveria aprender que eu ainda, né, na minha experiência de vida, eu ainda não consegui ver sozinha. eu acho assim, né? Só complementando o que você Claro. falou, porque você falou coisas muito interessantes. E se a gente analisar e tirar, vamos falar, o extrato Uhum, desse suco, uhum. né? A gente está retomando a máxima de que o sucesso está na conquista, Bem colocado. né? Então, o sucesso está na conquista. E essa conquista, né? Ah, eu consegui meu 1 milhão, eu tô Uhum. numa lista, eu fui homenageado, Entrei numa entrei numa multinacional. multinacional, tal. Então, sempre no exterior, né? A conquista, Uhum, a felicidade, então a projeção, né, do nosso preenchimento pessoal está sempre no fora, né? uhum, E tem um estudo muito interessante, não vou me recordar agora a universidade, mas da uhum, Inglaterra, uhum, que eles fizeram, né, um estudo científico com ressonância magnética do uhum, cérebro de grupos de pessoas que conseguiam algo assim momentâneo, uhum, seja a compra de um carro ou uma conquista de algo e tal, e de pessoas que trabalhavam no apoio a moradores de rua, a uhum, pessoas vulneráveis. A sensação de bem-estar, que é a liberação da endorfina e outros hormônios, estimulavam áreas neurais que eles conseguiram mapear com a ressonância. Nessas pessoas que eram a projeção do externo, do imediatismo, ficava lá 1, 2 dias no máximo. Aquela sensação de bem-estar, uhum, aquela região do cérebro com hormônios. As uhum, pessoas que ajudavam o próximo, serviço, né, o servir, elas uhum, ficavam semanas com essa sensação de uhum, bem-estar. Então, aqui nós temos um dado científico de que, biologicamente, a felicidade não está na conquista do exterior. Lógico que você se sente feliz ao conquistar algo, né? É uhum, uma realização. uhum, Mas não é o fim último, uhum, né? O fim último é você fazer o seu trabalho e ter a sua relação com o seu namorado, esposo, enfim, filhos, mas que você consiga, de certa forma, colaborar com o crescimento do outro. uhum. Essa sensação de servir vai fazer com que você atinja uma plenitude, né? E você se isole dessas cobranças extremas que Uhum. hoje existem no LinkedIn Sim. Disney, né? No Instagram Studios, né? Então tem, né? Sim. Então tem o Universal Studios, tem o Instagram Studios também, né? Sim. O, o, uma coisa que eu tava conversando com o meu filho esses dias, né? E ele passou pela fase da adolescência, né? E, logicamente, como todo adolescente, né? Fez 18 anos o ano passado. E ainda hoje, se preocupa muito com a imagem, Uhum. né? Se Sim. preocupa muito com a imagem. Então, os jovens, eles tendem hoje, né? A, a ter essa percepção de mundo, né? Que você falou, que é diferente da minha, que é Uhum. diferente, né, de pessoas mais velhas, mas assim, em que eu preciso mostrar para o outro o que eu consegui. Uhum. E mais, eu tenho que ser aceito, então eu tenho que ter um monte de like. Aham. Porque quando eu Uma mostro para o validação, outro uma né. validação, quando eu mostro para o outro o que eu consegui e não tenho like, Então putz, será que o que eu consegui era bom mesmo? vem a Se questiona. crítica, Aham. vem a tristeza, né? Muito bem. Então eu estava um dia conversando com ele e falei para ele: por que você posta?
Uhum. Pergunta aberta. Por que você posta? Ah, sei lá. Demorou, porque tá Uhum. no hábito. Uhum. Tá no hábito do dia a dia. Tá na Uhum. cultura. Comer, postar, Uhum. né? Andar, postar. Estou no podcast. Bom, a gente vai postar porque faz Aham. parte do trabalho, mas, né? Aí ele pensou, para mostrar, tá? Por que você quer mostrar? Qual é a mensagem que você quer passar? E pra quem? E para quem, né? Exatamente. Uhum. Bom, aí conversamos. Então eu falei para ele, bom, então, resumindo, o que eu quis mostrar para ele assim, não espere na sua atitude, tá? Como postar algo, como fim último, a aceitação do mundo. Uhum. Não espere. Se você postou e você quer compartilhar um momento feliz, passar uma mensagem, etc., esta é a sua justificativa para ter essa atitude. Não importa o que vai acontecer, se vai Uhum. ter like, se não vai ter like, você está tendo esse momento, né? É quando a gente posta parte do nosso trabalho, artigos no LinkedIn, Uhum. né? Comentários. Com Então, intencionalidade, tem uma né? intenção. Por que que eu estou compartilhando? Eu estou compartilhando um conhecimento. Faz Uhum. parte do meu trabalho compartilhar esse conhecimento. Vai ter ressonância para algumas pessoas, Uhum. para outras não, mas eu não vou me martirizar e me chicotear, como na era Uhum. monástica, porque alguém não gostou do que eu coloquei. Você entendeu? Uhum. Então, essa é aproveitar o caminho e Uhum. não a chegada. Eu gosto muito disso que você trouxe, porque se conecta com a nossa temática, né? De trabalho, e eu vou fazer uma mudança de trabalho, para onde que eu vou, porque a gente não quer trocar 6 por meia dúzia, né? Eu não quero sair de uma posição e ir para outra e levar minha frustração junto comigo. Sim. E quando a gente tem clareza do o que é que me frustra e o que é que me faria feliz, esse passo fica muito mais claro. Fica mais seguro fazer esse movimento quando eu tenho clareza do que eu quero, para eu Uhum. não encontrar o mesmo problema de novo. E quando a gente pensa, por exemplo, quando você fala do seu filho, né? Tá, mas por que que você tá fazendo isso? Né? É uma validação para quem? De que forma? É, esse é um ponto que eu trabalho muito com os meus mentorados, que é o seguinte. Não é porque todo mundo tá indo para lá que a gente tem que ir também. Então, Sim. aquele caminho tradicional de, eu tenho que ter um cargo de liderança, eu tenho que ir para uma área específica que está em alta. Então, essas decisões, elas não são tomadas individualmente, são possibilidades, mas é importantíssimo para qualquer movimento de carreira a gente olhar para dentro e falar, tá, mas o que eu quero? Igual você com as notificações do celular. Eu É, vou olhar quando eu quero. quero. E não porque alguém disse que eu tenho que responder. Eu quero responder tal horário do meu dia. E é a gente se empoderar sobre a nossa própria vida e falar assim: eu vou fazer o que eu quero. Ah, mas você vai fazer. Faz um concurso público. Se você quiser, faça. Mas se você não quiser, não Não faça. faça. A gente quer, muitas vezes nós queremos agradar o outro e nisso a gente não se agrada. E aí eu tô frustrada no trabalho e não sei o porquê. Ah, Porque eu tentei agradar todo mundo, no fim eu não agradei ninguém, porque sempre vai ter pessoas que vão validar e outras que vão criticar o que eu faço, faz parte, é normal. E no fim, a única pessoa que eu tenho que agradar é a mim mesma. Será que o que eu faço tem sentido? Será que isso reflete o que eu gostaria de fazer? E tem até um conceito muito interessante que eu uso também nos atendimentos, que é o do Ikigai, que ele fala, né, que a ideia é a gente buscar um trabalho que eu goste de fazer, que eu faça muito bem, que eu seja paga por isso, porque a gente está falando de trabalho e não sim. hobby, e também que o mundo esteja precisando daquilo. Então, se eu tenho um trabalho que eu tô vendo que ele traz uma contribuição para o mundo, esse é um item extra de felicidade que não é só eu sou paga para fazer e eu gosto de fazer, mas eu também faço muito bem, então combina lá com o meu perfil DISC, por exemplo, se beneficia dos meus pontos fortes, mas tem uma contribuição para o mundo. Muitas vezes eu atendo pessoas que têm um trabalho com uma boa remuneração, um cargo legal. Ela foi preencher o checklist bonitinho da receitinha, né? Que todos recebemos. Mas ela fala, mas eu não tô vendo sentido no que eu faço, porque
quando você faz e qualquer cargo pode ter isso. Eu vou fazer o atendimento ao cliente e eu vejo que o meu atendimento facilitou a vida de alguém, ou, sei lá, resolver um problema, ajuda a empresa a manter um cliente que ia desistir do negócio. Se eu vou, por exemplo, trabalhar com. Eu vou trabalhar no financeiro. Poxa, eu estou contribuindo para que essa empresa tenha. Seja um negócio mais Uma sustentável. organização, né? Porque eu tenho as informações organizadas, eu consigo ter alguma previsibilidade. Então, assim, qualquer área, a gente consegue enxergar esse valor, Sim. qualquer função. Inclusive, é uma das coisas que a gente trabalha na elaboração do currículo, porque quando a gente fala, eu quero trabalhar no financeiro, mas o que você quer fazer aqui? Ah, eu quero pagar minhas contas. Tudo bem, o recrutador, por mais que ele tenha empatia, não é isso que ele está olhando nesse momento. Então, quando eu consigo falar, olha, eu quero trabalhar numa área financeira para contribuir no cargo tal, na área financeira para contribuir para que a empresa seja um negócio mais sustentável, para que ela tenha mais solidez no seu planejamento, na parte de controlling e tudo mais, eu consigo. Que aqui eu tô criando as palavras na hora, né? A gente É, escreve isso muito melhor. Mas quando a gente vai se posicionar para o mercado, eu preciso ter essa clareza sim. e enxergar que eu gosto disso, isso faz sentido para mim. É muito diferente do candidato que chega e fala assim. E eu já fiz isso. Meu primeiro currículo era assim: eu escrevi que eu queria contribuir para a empresa enquanto eu desenvolvia a minha carreira. Nossa, Oh, é terrível. Eu e era o padrão, né? copiei do Google. Por É. quê? Porque na época eu não tinha acesso a uma pessoa como eu, Uhum. que atua com mentoria. Até porque na época eu não tinha essa referência. Eu vim de uma cidade pequena, enfim, tem todo um contexto que na época eu não tive essas referências. E quando eu descobri o que era mentoria de carreira, eu achava que era uma coisa caríssima, que só grandes executivos poderiam pagar e ter acesso. Talvez por um tempo fosse assim Fosse. mesmo. Mas hoje, que é inclusive o propósito do meu trabalho, é tornar isso mais acessível. Então, eu tenho conteúdos que são gravados, eu tenho conteúdos que são ao vivo comigo, quero, né, para esse ano trazer mais conteúdos em grupo também. Então, eu tenho várias ideias, porque a minha ideia é, claro, o meu negócio tem que ser sustentável, eu busco também a minha remuneração, igual todo mundo, Claro. mas a ideia é pensar em como que eu consigo ajudar mais pessoas a terem acesso a algo que eu não conseguia? Porque eu não quero mais ver pessoas com esse currículo igual eu tive, que falava assim, quero contribuir para a empresa. É. Né? A gente não sabe nesse texto, né, na hora de se posicionar. É um profissional da logística? É do RH? É do vendas? Não sei, pode ser qualquer um. E o profissional que não sabe o que ele quer e ele se vende de uma forma muito genérica, ele pega a vaga que aparece. Pode ser que ele dê sorte de ser uma vaga que ele seja feliz, mas pode ser que não. Aí, né, a ideia não é contar só com a sorte. Um ponto, né, que eu acho que mudou positivamente, né, dessas novas gerações é a sensação de pertencimento e propósito no lugar em que trabalha, Uhum. né? Antigamente não se Não tinha. falava disso. Antigamente não tinha. Então, Pagar antigamente era contas. pagar contas e assim, o que você gosta de fazer? Ah, eu gosto disso. Ok, você ficava na empresa, você não pensava, poxa, o que essa empresa faz, né, que impacta positivamente o mundo, Uhum. né? Não, era um trabalho. Você ia lá, colocava lá suas competências, né, em favor da Uhum. companhia, recebia o seu salário e ficava lá 20, 30, 40, 50 anos até se Uhum. aposentar. Esse era o modelo. Sim. Hoje não. Hoje tem um despertar de consciência, né? E aí também, aí nem tudo é ruim, né? Tem o lado bom Uhum. da tecnologia, né? Da Claro. informação, porque você começa a ter esse senso crítico um pouquinho mais apurado e falar, poxa, né? Como que essa empresa se porta, né? Uhum. Como que essa empresa trabalha? Está aderente aos meus princípios, Uhum. né? Não está, enfim. Sim. Eu vi um documentário, né? De uma empresa, não vou falar o nome, mas está no Netflix. E essa empresa americana, ela inventou o Teflon, Legal. né? E lá na década de 60, né, pós Segunda Guerra, porque o Teflon ele foi criado, segundo lá o documentário, como uma camada para colocar nos tanques de guerra para evitar acúmulo
de lama, terra, né? Então ele Uhum. Com um deslizava, propósito bem né? diferente de uma frigideira. De uma Aham, né? Acaba sendo, né? aham. E aí trouxeram isso alguém teve uma ideia de trazer isso, né, para as frigideiras, para as Claro. panelas, para, né, limpar melhor, ficar mais Uhum. fácil e tal. E eles ficavam numa cidade, né, instalados numa cidade e produzindo Teflon. Uhum. Só que a forma de refrigerar as máquinas e até de jogar fora os detritos era feito de uma forma que caía na malha de água da cidade. Uhum. E o americano, né, ele não tem, até hoje, ele bebe água da torneira, Aham. né? Ele abre a água da torneira e toma. E as pessoas começaram a ficar doentes de câncer. Uhum. Então foram milhares de pessoas que morreram por conta disso. E aí esse documentário mostra que essa empresa faturou bilhões, bilhões, porque era um negócio muita novidade, né? Uhum. Então, bilhões. E sabia que estava fazendo isso errado, mas sem preocupação nenhuma Uhum. com as próprias pessoas que trabalhavam, que praticamente a cidade inteira trabalhava para ela. Uhum. E aí sim teve um advogado, enfim, filho de um fazendeiro local que morava, acho que em Nova York. Alguém foi lá porque lembrou, o filho do fulano é advogado, né? Vamos lá achar ele. Aham. Bom, enfim. Aí essa pessoa vai, investiga, investiga, enfim. Aí processa a empresa, consegue lá que a empresa pague para todas essas pessoas Uhum. tratamento, mas aí a saúde da pessoa já foi, a É, pessoa está condenada infelizmente. à morte, né? E aí sim teve as regulamentações, etc. Então, assim, que eu quis contar essa história. Uma empresa, né, cujo propósito ali não era fornecer um produto que eliminava facilmente a gordura, né, que não impregnava o alimento. Não, era o lucro, né? Era o Uhum. lucro. E, joga na água aí mesmo e mata a Uhum. pessoa. I don't care, eu tô faturando bilhões. Uhum. Lá atrás, na década de 60, as pessoas, poxa, eu tô aqui, puta empresa muito boa, paga muito bem, tô trabalhando sem essa consciência. Hoje, Uhum. com certeza, muitas pessoas não trabalhariam nessa empresa. Uhum. Falam, eu não quero trabalhar numa empresa com esses Nem valores. consumiriam os produtos. Nem consumiriam os produtos. Então, cancelaria, né, como falam Aham. hoje, cancelaria, Sim. né, a marca. Então, eu acho que isso é muito bom, né? Uhum. Esse desenvolvimento de senso crítico, Uhum. né? É uma coisa que com as gerações também evolui, Uhum. né? E que dicas, né? A gente já falou de vários pontos aqui Uhum. de reflexão, mas assim, algumas dicas básicas, né? Para não também fazer a consultoria no podcast, as pessoas te procurarem, né? Mas assim, que você dá em linhas gerais, né? Para a pessoa que queira, né? Fazer uma transição de carreira, né? Eu lembro que aqui comentei até com você, eu li o seu artigo lá em novembro do ano passado, Uhum. falando sobre ter um planejamento financeiro, Uhum. né? Entender que período que você precisa para se recolocar e saber se você Uhum. tem a reserva suficiente para passar esse período Uhum. sem perrengue, né? Uhum. Então, que dicas que você vai, em linhas gerais, um backbone aqui, uma estrutura, daria para os nossos ouvintes que pensam hoje se depois de tudo isso que a gente falou, aí ainda ela falar, não, eu quero mudar de carreira, né? Ela Eu refletir, li os termos e né? aceito continuar. Vou Aceito mudar de continuar. carreira. Aham. Que dicas que você dá para elas? Eu acho que o principal ponto é planejamento. Porque quando a gente fala de qualquer movimento de carreira, é normal, vai vir aquela autocrítica, "Ai, será que eu consigo? Será que eu sou boa?" E na primeira tentativa de alguma coisa não dá certo, a gente já fica chateado. Então, assim, qualquer processo que a gente vai passar, a gente precisa de planejamento. Então, entender, se conhecer. Então, acho que o primeiro ponto é se conhecer. Será que eu estou frustrada com a atividade, é com a profissão, é com a empresa, é com o meu chefe, que não é líder, é chefe, né? Então, o que é que tá pegando? Então, entender o que tá pegando, se conhecer e falar, tá, isso aqui é o que eu não quero, mas o que que eu quero?
igual no celular, é o que eu quero, não é o mundo tá me levando para um lado ou para o outro. Então, primeiro entender onde você quer chegar. Depois traçar um plano para chegar lá. E quando eu trabalho com planejamento de carreira, eu trago 4 pontos. Eu analiso educação, que é o conhecimento técnico, né? Sim. Então, para onde eu quero chegar? Será que eu preciso fazer um curso? Pode ser uma pós-graduação? Pode ser um curso mais curto? O que eu preciso aprender? Outras formas que eu poderia aprender alguma habilidade técnica. Experiência, que seria experiência prática. Nesse ponto aqui, muitas vezes vem aquela polêmica. Ah, mas como é que eu vou ter experiência se ninguém me dá chance e tudo mais? Esse é um ponto muito válido. E um dos caminhos que eu trago, inclusive posso linkar com mais um artigo que eu escrevi, que fala sobre vaga trampolim. Então, é pensar que eu posso talvez não ir imediatamente para a vaga que eu quero, mas tem alguma que pode ser um trampolim para eu desenvolver uma experiência prática em algo que depois me aproxima da vaga que eu quero. Então, por enquanto, educação, experiência, soft skills, que tanto se fala delas, né? Mas não é só falar quais são as soft skills que o mercado busca, né? Pera lá, de toda essa lista, que é o externo, são as tendências, mas o que eu quero? Eu, quando contei que eu descobri que eu não era uma pessoa tão assertiva, eu percebi que para os meus objetivos de carreira, eu precisava desenvolver essa habilidade um pouco mais. Então, eu investi nisso. Então, ok, já tenho uma boa comunicação, mas preciso aprender a ser mais objetiva. Então, eu fui e trabalhei nisso. Mas se isso não fizesse parte dos meus planos, como por muito tempo Excel não foi um item importante para mim. O mercado falava para eu aprender, mas eu não quero. Por quê? Porque para onde eu quero ir, o Excel não é tão relevante. Hoje, inclusive, eu vejo que eu preciso correr um pouquinho atrás disso pelo que eu tenho no meu negócio, ele se tornou mais importante, ou outras ferramentas, né, para Sim, análise de sim. dados. Então, educação, experiência, soft skills e networking. Que é falar, tá bom, já sei onde eu quero chegar, e quem são os meus contatos? Quem que eu conheço? E networking, eu falo do networking saudável. Não é aquele, vou ligar para a pessoa, contratar o sobrinho. Não é nada disso. É networking genuíno, de falar, poxa, é basicamente fazer amigos, só que nos termos profissionais, né? Sim. Então, pensando em como que eu posso ter relações com pessoas que possam me indicar livros, cursos, eventos, que possam me contar como que elas chegaram onde eu quero chegar. Será que eu não tenho algo para aprender com essas pessoas? Então, networking é um dos pontos que eu trago também para analisar nesse planejamento. Tem o financeiro também, que você colocou, esse é super importante. Aí no artigo a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Então, seriam esses pontos. Primeiro, saber onde você quer chegar, entender o que você quer, o que você não quer, e depois fazer um planejamento pensando nesses 4 itens. Lembrando só, pessoal, que esse aspecto do networking, em um mundo de tamanho relativismo e egocentrismo, networking não é você se relacionar pensando no que aquela pessoa pode te dar, No interesse, no né? interesse, né? Networking aqui é você se aproximar de pessoas que possam ajudar você a ser melhor, Uhum, né? Então você vai se relacionar com pessoas que você quer aprender, uhum. né? Lembra da viagem, não da chegada, né? Isso. Construa relacionamentos, né, que vão te ajudar a crescer como pessoa, como profissional, mas não com interesse, né? Uhum. Isso vem naturalmente, Isso. né? Como você contou do seu exemplo, e tem muitos exemplos assim, né? Você Uhum. quis se relacionar com uma pessoa que lhe trouxe um conhecimento através de um livro, quis aprender mais, e ela, na sua sensibilidade, viu, né, que você é uma pessoa que buscava certos conhecimentos, tinha proatividade, Uhum. né, e lhe indicou para uma vaga. Então, eu acho que o networking ele tem que ser natural, né? Uhum. Cuidado com os networkings para pedir, para pensar em algo em troca, porque isso não é sustentável. Perfeito, Michel. E quando a gente fala de networking, que é um dos temas que eu abordo também, eu sempre falo que é muito menos sobre o que eu vou ganhar e muito mais sobre o que eu tenho para oferecer. Então, se eu quero, vamos supor, é uma pessoa que o objetivo dela é trocar de emprego.
A intenção dela é que o valor dela como profissional seja percebido por recrutadores ou por colegas que viram uma vaga e falam: olha, eu vi que abriu uma vaga aqui na empresa e manda o link, indica. Então, como é que eu posso mostrar para as pessoas o que eu tenho para oferecer? E não é fazer propaganda de si mesmo, não é virar influenciador digital, não é isso. Até porque antes do digital, né, quando tudo era mato, o networking já existia. Então, Sim. além das redes sociais. Mas pensar em como é que as pessoas podem enxergar valor em mim. Então, o que eu tenho para contribuir, que conhecimento que eu tenho, o que, que eu tenho para somar. Uma forma, assim, muito legal também de fazer networking é ser ponte entre pessoas. Sim. Então, se eu conheço alguém que está precisando de algo que a outra pessoa pode ensinar, eu sou ponte entre essas duas, as duas veem uma imagem positiva sobre mim. Claro. Então, eu não ganhei nada, teoricamente, com aquilo. Só que, com certeza, a gente cria uma relação até de gratidão, de falar que legal, a Valesca foi a ponte para que eu pudesse me conectar com essa pessoa que me trouxe, num outro momento, uma oportunidade. Então, networking é muito sobre isso. E pensar, como você disse, como é que eu posso me tornar uma pessoa melhor, como é que eu posso crescer, e pensar em estar cercado de pessoas que possam te ajudar nisso. Então, na transição de carreira, né, qualquer movimento que a gente vai fazer, que a gente busca um pouco mais de segurança, uma receita, então a gente já falou aqui de alguns passos, é pensar também, passa por tudo que a gente conversou, como é que eu vou fazer networking, falando sobre o que eu tenho para oferecer, se eu nem tenho autoconhecimento para saber o que eu tenho para oferecer. Exatamente. E aí, num processo seletivo, eu também preciso saber disso. Para me relacionar, eu preciso saber disso. Então, o autoconhecimento vai ser o primeiro passo para eu conseguir me valorizar e me posicionar. E eu não sei tudo, eu tenho um monte de falhas, um monte de dificuldades com vários temas, mas do que eu sei, isso aqui eu sei. E aí eu sei, dentro do que meus 30 anos me possibilitaram aprender, eu sei sobre aquele tema e consigo contribuir. E isso passa pela autoestima, que a gente comentou no início, né, sobre eu me criticar muito. Quando eu fortaleço a minha autoestima, eu vou para um processo seletivo mais confiante, eu faço networking com mais facilidade, porque eu consigo enxergar o que eu tenho. E numa transição de carreira, é algo muito interessante. Tem outro artigo também que eu escrevi que eu falo das habilidades transferíveis, que é pensar que eu não chego de mãos abanando numa nova profissão ou numa nova área, e nem numa nova empresa. É como se eu uso a analogia dos ingredientes. Então, lá na minha cozinha eu tenho ovos. Eu posso usar ovos para fazer omelete, bolos, várias coisas salgadas, doces. Então, eu tenho os mesmos ingredientes para receitas diferentes. E quando eu vou fazer um movimento de carreira, mesmo que seja para uma área muito diferente, eu tenho os mesmos ingredientes. Se eu tenho habilidade de comunicação, eu vou levar isso para vários lugares. Sim. Então, não importa a idade, não importa o seu ponto de início e o seu a sua meta, de onde você quer chegar. É possível fazer isso. Alguns caminhos vão ser mais longos, né? Se eu quisesse me tornar médica, amanhã não ia acontecer. Eu ia ter um caminho mais longo. Mas para muitas áreas a gente consegue levar isso. Entender e valorizar o que a gente já tem é um passo que dá mais tranquilidade, mais autoestima. Porque a gente sempre olha para o que falta, né? É aquela criticidade que a gente estava falando no isso aí. começo. Criticidade tóxica. Isso. Uma dose dela é boa, mas ela em exagero atrapalha. Se você deseja acessar um canal sobre casas inteligentes com apresentação de dispositivos que tornam seu dia a dia mais fácil, dicas de automação, explicações como tornar sua casa mais digital e ter acesso a tutoriais e muito mais, acesse Makers Vault no YouTube. É tudo junto. Makers Vault, o segredo dos fabricantes, o canal para aprender e se desenvolver. Bom, nós estamos chegando ao final, né? Passou rápido aqui, como sempre passa os nossos episódios, já chegamos aí na nossa hora de conversa e a gente sempre termina com 3 perguntas chaves, né? E aí você pode responder com uma pequena história, uma frase, enfim, né? Uma lembrança. Primeiro é aquele momento mais positivo da sua carreira, né? Quando você hoje olha para trás, o que te traz sorriso no rosto? Uma lembrança. Tem muitos momentos que foram muito felizes. Eu acho que o que mais me vem à mente nesse momento é recente. Recente não, coincidentemente hoje, você não sabia, mas hoje é meu aniversário de empresa. Opa, parabéns. Muito Muito obrigada. sucesso Hoje eu comemoro 3 anos desde quando eu oficialmente falei, mundo, estou fazendo isso. E quando eu vendi o meu primeiro curso, eu me lembro quem foi a pessoa, ela sabe que é ela, porque eu uso o nome dela até para templates enfim.
E quando eu vendi o primeiro curso, eu falei, gente, então essa ideia que eu tive de, no meu caso, eu já tinha sido professora de inglês e espanhol, eu já tinha trabalhado com comunicação, eu já tinha trabalhado com RH. E eu olhei para tudo isso, eu falei, mas e agora o que que eu faço, né? E em vez de entender que eu tinha muitas pecinhas que não se juntavam, por isso que eu falei que eu fui o meu case, né? Eu uni e eu falei, bom, vou trabalhar então com o que eu faço de melhor. Eu vou unir comunicação, que vem da minha formação e das minhas habilidades, e com carreira. Então, eu reuni isso, mas foi uma validação muito legal de que alguém viu tudo aquilo que eu desenhei, porque quando a gente monta um negócio é muito da gente que a gente coloca nele, né? Um negócio autoral, ele reflete muito Sim. a pessoa que faz aquilo. Então, eu falei, nossa, eu criei uma coisa da minha cabeça, juntando as pecinhas de tudo que eu desenvolvi até agora, e aí teve uma pessoa que olhou e falou, opa, Viu o valor, né? vou. E eu lembro que na época eu até virei para minha mãe, eu falei, mãe, alguém vai me dar dinheiro pelo que eu tô oferecendo. Ela falou, mas não era essa ideia? Eu falei, mas não é doido? Alguém enxergar que uma coisa que eu criei, que é diferente do formato de conseguir um emprego, que alguém Sim, te sim. paga e tal. Então, foi um momento que eu falei, legal. Depois de... Eu consegui enxergar sentido nas experiências que pareciam aleatórias, reuni num pacote, ofereci isso pro mundo e a primeira pessoa foi e falou, gostei, quero aprender com você. E isso me impulsionou muito. Então, essa é uma lembrança muito gostosa que me incentiva até hoje. Muito bom. E é um momento de maior aprendizado. Vamos falar, né? As Vamos. falhas, né? A Sim, gente aprende sim, nas vida falhas. real. Hoje, com a sua maturidade, a sua experiência de hoje, você olha para trás e fala, talvez tivesse feito diferente. Sem autocrítica, hein? Sim, sim. É importante a gente falar das falhas. Quando a gente fala disso, a gente inspira as pessoas a Sim. olharem e falarem: olha, todo mundo é igual eu. Tá todo mundo aqui perdido, tentando É, se encontrar. Eu achava que com 30 anos eu já ia ter minha vida resolvida. E quando eu olho, eu falo: gente, nem os meus pais com 30, eles também não tinham. É que quando criança a gente enxerga os pais como sim. pessoas que sabem tudo, Super-heróis. eles sabem todas as respostas. Mas coitados, eles não sabiam, eu também não sei, talvez você também não saiba. A gente continua aprendendo, né? Mas pensando assim em falhas e aprendizados, né? Talvez algo até que eu faria. Eu acho que eu não faria diferente, porque senão não teria o aprendizado que eu tive. Mas eu teria, talvez, aprendido mais cedo a defender os meus limites. Pensando assim, eu poderia ter me posicionado diferente em situações de trabalho, que eu já tive algumas experiências, até compartilho isso com os mentorados, né? De relacionamentos no trabalho em que eu senti que eu não fui respeitada. Ou que, o clássico, né? Uma pessoa que rouba a sua ideia, a outra pessoa que às vezes te responde de uma forma grosseira, uma outra pessoa que você tinha uma relação de confiança, a pessoa foi lá e fez alguma coisa. Então, essa questão de tretas Sim. do trabalho, né? É algo que eu fui aprendendo com o tempo, mas eu gostaria de ter aprendido antes, porque foi uma grande escola. Eu ter tido algumas relações no trabalho, geralmente eu me dou bem com todo mundo, mas eu tive algumas situações que foram mais difíceis. E se eu tivesse me posicionado, talvez eu teria tido um resultado diferente. Então, por exemplo, talvez eu teria sido promovida se eu tivesse tido esse posicionamento. Talvez eu teria conseguido uma outra vaga numa empresa, num processo seletivo, se eu soubesse me posicionar mais. Então, eu demorei um pouco para entender essa questão do se posicionar, exatamente por esse aspecto que você comentou de querer ser aceito. Isso até no diz que a gente tem um pouco, quem tem um I muito alto, a questão de querer se dar bem com as pessoas, relacionamentos e tudo mais. Claro que aqui eu não estou classificando que todo o I alto seja assim, mas essa questão de querer agradar, de querer fazer parte do grupo, de ser muito boazinha, de ser muito gentil, muito delicada, em muitos momentos isso me atrapalhou. Hoje, no meu trabalho, eu sei que isso não é uma fraqueza, porque esse lado mais que o pessoal fala que é delicado, gentil, é a minha empatia. Só que hoje eu sei equilibrar mais quando eu vou ser empática e quando eu preciso ser mais assertiva. Mas eu demorei um pouquinho para aprender. E aí, nisso, eu acho que algumas situações eu poderia ter tido um resultado melhor nessas situações se eu já tivesse essa habilidade. Então, agora eu estou mais satisfeita com a forma como me relaciono no contexto de trabalho do que já passei em outras situações no passado.
Muito bom. Quem quer agradar todo mundo não Não agrada agrada ninguém, ninguém. né? É isso mesmo. E como você define o seu propósito atual, profissional, pessoal, ou vocês são a mesma coisa? No meu caso, eu vejo como a mesma coisa. É que o profissional, o pessoal, eu sou a mesma pessoa nos dois ambientes, nos dois contextos. E o fato de ser a minha empresa, o meu negócio, acho que isso tudo faz com que esses elementos se misturem. Mas, basicamente, eu quero ser melhor a cada dia e puxar mais gente comigo. Então, eu busco ser melhor a cada dia com a minha família, com os meus amigos, com todos os contextos da minha vida. E quando eu posso puxar pessoas para esse caminho também, eu faço. Então, se eu posso ensinar alguém a se posicionar melhor para o mercado, eu vou. Se eu posso ensinar alguém a, sei lá, cozinhar um prato que eu sei, eu não sou muito boa na cozinha, mas as poucas coisas que eu sei fazer, se eu posso ensinar para alguém, eu ensino. Se alguém precisa de consolo, uma amiga precisa conversar, eu vou lá e converso. Então, assim, o que eu posso fazer para essa pessoa ter uma vida melhor e ela ser melhor e ela evoluir e ela crescer e ela ser mais feliz. Então eu faço. Então acho que é basicamente isso. Eu aplico para minha vida, ser melhor a cada dia e eu ajudo quem estiver no meu caminho. Então quem aparecer e precisar de alguma coisa, eu tô ajudando dentro das minhas possibilidades. Então é basicamente isso, crescer e ajudar o pessoal a crescer comigo. Tá bom. Obrigado por ter vindo no nosso podcast. Tenho certeza aí que o pessoal vai adorar ouvir esse episódio. E espero aqui, já deixo o convite para uma próxima oportunidade para a gente conversar. Muito obrigada, é um prazer estar aqui e adorei, muitos insights bacanas também. Aprendi muito com você, com a nossa conversa, então obrigada. Obrigado eu. E muito obrigado a todos que ouviram o podcast Descomplica TD, o canal que colabora na sua evolução pessoal e profissional, e também com o aumento dos níveis de maturidade organizacional em treinamento e desenvolvimento humano. Deixe aí o seu review, eu leio sempre com muito carinho. Um abraço, talvez aí um dos ouvintes, né? Ou a ouvinte, uma das mais assíduas nos feedbacks, a Gisele. Um abraço a você e a todos que nos ouvem. Fiquem com Deus. Abraços digitais.